Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa live costumeira, semanal, com um pequeno atraso aí, né, de 30 minutos, causado pelo tema que nós vamos falar hoje, que é corrupção, né? Impossível chegar em algum lugar em Osasco por conta das chuvas que aconteceram e alagaram a cidade toda. Então, esse que vos fala foi uma vítima também do descaso público e por conta disso houve um atraso indesejado aí na live. Então já vou pedindo minhas desculpas e já vou dando os créditos a quem merece, que é o prefeito da cidade, que não faz os trabalhos de zeladoria aí conforme deve ser feito, tá? Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Capitão Gilmar, 2456, candidato a vereador pelo município de Osasco, tá? De forma breve, irei falar com quem está me assistindo sobre a minha biografia, como eu faço de forma costumeira. Então, eu ingressei na Polícia Militar aos 18 anos de idade, passei no concurso de cabo, fui sargento, segundo sargento, frequentei a academia da Polícia Militar do Barro Branco, foi outorgada aí para mim a patente de segundo tenente. Cheguei a primeiro tenente e hoje sou capitão, né, da Polícia Militar. Na verdade, eu sou major da Polícia Militar, mas preferi utilizar o nome de capitão, pois a minha inatividade, a minha reserva, ela saiu durante o período de pré-candidatura, tudo bem? Bom, e paralelamente fizemos aí uma carreira acadêmica, sou bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública, Políticas Preventivas da Violência e Direitos Humanos, pela FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e também sou mestre em Direito e professor universitário há aproximadamente 10 anos, nas cadeiras de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial, tá? Nos cursos de formação também, dentro da Polícia Militar, ajudando a formar soldados, a formar sargentos e também oficiais da Polícia Militar. Essa é uma breve carreira minha, tudo bem? Sou morador de Osasco aí há 46 anos, eu tenho 46 anos de idade também, então eu nasci, me criei, né, e moro até hoje no mesmo local em Osasco, sou um osasquense nato. Nasci no Hospital Cruzeiro do Sul, que agora foi comprado pela Rede Notre Dame, né? E conheço bem dos problemas da cidade, pois trabalhei 22 anos no policiamento dentro da cidade de Osasco. Então, arrisco dizer que talvez não exista um bairro que eu ainda não tenha visitado dentro da cidade de Osasco. E, portanto, a gente tem um conhecimento muito bom das mazelas aí que tomam a nossa cidade, tá? Feita essa apresentação rápida, só para que nós possamos nos conhecer, aqueles que estão entrando pela primeira vez na minha live, peço que continuem me acompanhando. Hoje, o tema da nossa live vai ser corrupção na política e CPI do coronavírus em Osasco. Eu vou explicar o porquê CPI do coronavírus em Osasco daqui a pouco, tá? Bom, eu não sou um político profissional, gente. Essa é a primeira vez que eu estou disputando um cargo de vereador. Sempre tive vontade de participar mais ativamente da política, mas por questões da minha carreira policial, minha carreira aí na área de segurança pública, eu não tive oportunidade de concorrer antes, tá? Sou de direita, sou conservador, tá? Essa é a minha linha. Eu não gosto muito de rótulos, mas quando você se coloca como candidato, você tem que deixar bem claro qual que é a sua linha de política, tudo bem? Para que não vire um estelionato político, tá? Minhas principais bandeiras, tá? Vereador clínica geral, vocês têm que fugir, tá? O vereador, ele vai entrar na Câmara Legislativa, ele vai sim propor projetos nas mais variadas áreas, mas em época de campanha ele tem que demonstrar qual é a sua expertise. Então a minha expertise que são minhas duas bandeiras, segurança pública e combate à corrupção,
tá? Legislação penal, que é o meu forte, e segurança pública, que eu tenho 28 anos de experiência nessa área, tá? Mas hoje eu separei para a gente falar somente de corrupção, tá? De corrupção e em especial corrupção em Osasco. O que é corrupção? Então a gente tem que entender primeiro o que é corrupção. Parece uma coisa meio que óbvia, mas corrupção ela vem do latim corruptus, né? Que significa o quê? Significa quebrado em pedaços. Vem do verbo corromper, né? Que significa tornar pútrido, ou seja, tornar podre. E é exatamente esse efeito que tem a corrupção dentro da gestão pública. Ela apodrece a gestão pública, impedindo que haja o quê? Que haja uma entrega de serviços públicos na ponta da linha para o cidadão, tá? Osasco hoje vive uma enorme crise social. Nós temos aí problemas em todos os setores públicos. Nós temos problemas na segurança pública, né? Em lives anteriores, quem assistiu, principalmente na que eu fiz com o vice-prefeito, né? O nosso candidato a vice-prefeito, que é o Coronel Lucena, eu passei alguns números, os números estão implodindo, né, dentro de Osasco. Nós temos roubos aí passando de 2.000 roubos até o mês de agosto, furtos. Então, a cidade, mesmo com coronavírus, mesmo com uma limitação de circulação, você tem altos índices de criminalidade, tá? Então, a área de segurança pública está problemática, né? Nós temos aí a área de saúde, eu não preciso nem falar, quem é osasquense sabe, né? Nós já pegamos o hábito de utilizar o sistema de saúde das cidades vizinhas, em especial a cidade de Barueri, ok? Então, é dentro desse viés que nós temos que combater a corrupção, porque a corrupção ela traz isso, ela traz a desagregação e o desmonte de toda a estrutura de políticas públicas dentro do município. E a educação, por que eu estou falando esses três? Porque esses três são, elas são as pilastras mestras, certo? Que sustentam a gestão pública, que é segurança pública, tá? Saúde e educação. Em que pese ter tido um aumento sensível, quase que imperceptível no IDEB, certo? No último IDEB, que o prefeito ele está utilizando aí como uma propaganda eleitoral, mas nós sabemos, né, que as escolas em Osasco, elas estão largadas às traças. Fiz um vídeo recentemente na escola Vitor Brecheret, onde o lixo toma conta das calçadas, né? Nós temos aí o plano de carreira dos professores, que está largado, cargos de nomeação para a direção, sem levar em conta a meritocracia. Hoje, qual que é o sistema, qual que é a forma de alguém dentro da área de educação ascender na sua carreira, para coordenador ou para diretor? Por indicação, ele tem que ser o queridinho do prefeito, certo? Se ele for o queridinho do prefeito, ele vai ser diretor, ele vai ser coordenador. Então isso é inadmissível quando nós falamos de uma educação de respeito. Por quê? Uma educação de respeito, você tem que ter um processo seletivo interno e ganha a meritocracia. Quem tem mais currículo, quem tem mais condições, ele vai ascender. Então eu citei aí de forma superficial as três principais áreas dentro do município que estão sofrendo por conta da corrupção, tá? Bom, gente, continuando a nossa pauta, né? Só para que vocês tenham ideia, eu estava dando uma olhadinha em alguns dados aqui, né? E verifiquei, já todo mundo já sabe, é uma notícia aí que muitos já têm conhecimento. O Osasco é a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo, tá? E a sexta mais rica do Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2017, Osasco registrou um PIB de 77,9 bilhões de reais, tá? E esse valor, evidentemente, é muito maior, tá? Se fizer uma pesquisa um pouquinho mais apurada, você vai chegar à conclusão que esse valor ele é infinitamente maior. E aí, se a nossa cidade é tão rica assim, temos que fazer alguns questionamentos. O primeiro dele, por que não temos uma saúde pública de qualidade? Por que temos que utilizar a saúde pública de municípios vizinhos?
É justo para o município de Barueri absorver a população da divisa ali do Mutinga, certo? Dentro da sua rede de saúde? Porque, veja, o prefeito está recebendo os impostos dos munícipes. E aí a gente vai impingir para o município vizinho as mazelas do nosso município? Gente, eu sou de um tempo, tá? Eu tenho 46 anos de Osasco. Eu sempre estudei em escola pública e sempre utilizei o sistema de saúde público. Eu não tenho convênio. Até hoje eu utilizo o sistema de saúde público. Eu sei o que eu estou falando. Na minha infância, eu lembro da minha mãe me levando aos PS do Santo Antônio, né? Na época o nome era até Cruzan. Eu nem gosto muito de falar esse nome porque a gente denuncia a idade, né? Então só os mais antigos aí, se tiver o seu pai aí que é um pouco mais velho, ou seu avô, ele vai lembrar desse nome. Então, mamãe me levava para esses locais e era comum na área de espera nós verificarmos que existiam pessoas de outros municípios que vinham utilizar o sistema de saúde de Osasco. Então, Osasco entrou numa degradação no que se refere ao sistema de saúde, que se asseverou de forma ímpar durante a gestão do prefeito Rogério Lins, que praticamente abandonou o sistema de saúde dentro da cidade de Osasco, tá? Outra pergunta também que não quer calar. Por que os moradores de Osasco precisam ir nas cidades vizinhas para conseguir atendimento? Por quê? Você já parou para se perguntar sobre isso? Então é algo que tem que ter uma solução por parte do poder público. Por que que os nossos idosos estão morrendo nos corredores dos hospitais e postos de Osasco, principalmente nesse período de Covid? Osasco figurou nos noticiários como uma das cidades onde houve o maior número de mortes por Covid. E nós somos obrigados a assistir a propaganda do prefeito atual dizendo que a saúde melhorou. Gente, não posso declarar a fonte. Se eu pudesse declarar a fonte, eu falaria para vocês aí de forma aberta. Quem tiver algum parente que tem enfermeiro, certo? Ou médicos que possa conversar, você vai receber informação que morreram muitas pessoas e morreram por conta da negligência por parte da prefeitura, né, de Osasco na compra de materiais e também na resposta que deveria ter dado para o caso de Covid. Muitas mortes poderiam ser evitadas. Covid mata? Mata, mas a falta de presença do poder público mata muito mais, tá? E por que eu estou asseverando isso? Porque esse ponto específico vai ser o ponto que é tema da nossa live hoje, tá? Eu só gostaria de saber uma coisa. Senhor prefeito e senhores vereadores, me expliquem por que isso acontece dentro da cidade de Osasco, nessas 3 áreas sensíveis. Os senhores não vão conseguir explicar. Sabe por que os senhores não vão conseguir explicar? Porque corrupção não tem explicação. Tá? O caso de corrupção, você resolve o quê? Você resolve com cadeia, com bloqueio de bens, com repatriamento de bens dos corruptos para os cofres públicos. É assim que você lida com a corrupção, tá? 6 dos nossos políticos que estão atualmente, né, vereadores e também o nosso prefeito da cidade, foram alvos da operação Caça-Fantasmas, tá? Nós temos pelo menos 2 com condenação, né? Não é mais novidade para ninguém. Batista da Comunidade de Paula receberam condenação em primeira instância, está aguardando condenação em segunda instância. E aí, alguém pode chegar e falar, poxa, mas existe o princípio da presunção da inocência. Vamos aguardar para ver, porque pode ser revertida a sentença. Para de ser tonto.
para de ser tonto. Nós estamos falando de política. Na política, nós não precisamos esperar condenação. Onde há fumaça, há fogo. Você tem condições de virar o jogo, de fazer a cidade de Osasco virar uma das melhores cidades do Brasil. Nós temos o segundo maior PIB de São Paulo. E nós temos que utilizar o sistema de saúde de cidades que já estão com problema, como Carapicuíba, por exemplo, que é uma cidade que eu gosto muito dos munícipes de Carapicuíba, já tem os seus problemas lá, e eu estou vendo gente utilizar até o sistema de saúde de Carapicuíba. Certo? Então, precisamos dar um basta nisso. Você que é trabalhador, tá? Que se esforça, faz turno dobrado, tá fazendo bico na época de Covid, né? Tá trabalhando de qualquer coisa, tá dando o seu suor para o desenvolvimento da cidade, tá? O dinheiro do teu imposto, ele está sendo jogado no ralo. Ele está indo para o bolso dos corruptos. E a gente precisa dar um basta nisso, tá? Para que a gente possa contextualizar o problema de corrupção na cidade de Osasco, eu vou apresentar para vocês agora, só para dar uma relembrada, o vídeo sobre Operação Caça-Fantasmas, porque nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Confira com a gente a Operação Caça-Fantasmas. Justiça decretou a prisão de mais da metade dos vereadores da cidade de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Entre eles está o prefeito eleito Rogério Lins, do PTN. A acusação, gente, veja só, ato e formação de uma organização criminosa. Bruno Tavares está em Osasco, acompanhou essa operação toda desde cedinho, tem todos os detalhes ao vivo aqui para nós. Bruno, quanto de grana, de dinheiro dos moradores de Osasco foi parar no bolso desses vereadores corruptos, hein? Boa tarde. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, Trali, um valor considerável. O Ministério Público diz que de 2009, quando começou esse esquema, até recentemente, até poucos meses atrás, foram desviados dos cofres públicos aqui de Osasco 21 milhões de reais. O que esses vereadores faziam? Eles contratavam funcionários fantasmas, apadrinhados deles. Esses funcionários nem apareciam para trabalhar e os vereadores, então, ficavam com o dinheiro, ficavam com isso, colocavam no bolso o salário desses funcionários. Esse esquema todo foi desvendado pelos promotores que mandaram, então, a investigação para a Justiça. Nesta semana, a segunda vara criminal aqui de Osasco autorizou a prisão de 14 vereadores. Desses 14 vereadores, Trali, 10 estiveram aqui logo cedo nessa delegacia aqui em Osasco. Outros 3 não foram localizados. São eles o Olair Prado, a Karen Gaspar e o Rogério Lins, que, como você disse, é prefeito eleito de Osasco, foi eleito nas últimas eleições. Uma outra vereadora, a Andréa Capriotti, ela chegou a ser localizada, mas ela está internada desde domingo no hospital. Ela e o marido sofreram um acidente de carro aqui pertinho na rodovia Castelo Branco. Então ela está internada, está sob custódia da polícia e agora deve ser trazida aqui assim que melhorar. Desde cedo, eu e o produtor de reportagem, Robson Serântula, acompanhamos toda essa operação e os detalhes vocês conferem agora. Político na cadeia já não é novidade, mas hoje foram 10 de uma vez só. Todos são vereadores de Osasco. Às 6 da manhã, promotores e policiais da Rota começaram a cumprir os 14 mandados de prisão. Bom, como vocês viram, relembraram, é um TBT sinistro, né? Então, eu atribuo isso, eu dou o nome, né? Eu nomino isso como um TBT sinistro, né? Então, é uma lembrança que deixou uma mácula na cidade de Osasco, como uma cidade da Grande São Paulo envolvida em atos de corrupção, tá? Só para que vocês saibam, vou dar uma atualizadinha para vocês, né? São 14, certo? São 14 mandados de prisão que foram expedidos. Desses mandados de prisão, conseguiram prender 10 vereadores, tá? E desses 10 vereadores, 6 conseguiram se reeleger, tá?
e estão atualmente aí pedindo o seu voto. Estão atualmente aí, certo? Indo para as redes sociais e enchendo a sua caixa de correio, de panfleto, certo? Pedindo o seu voto. E eu vou nominá-los. Tá? Jair Assaf, Josias da Juco, que eu já falei numa live anterior, o governo do Rogério Lins botou ele no conselho do Fundo de Segurança Pública Municipal, para cuidar do dinheiro que vai para a segurança pública, certo? Alex da Academia, De Paula, condenado já, tá? Em primeira instância. Batista da Comunidade, condenado em primeira instância. E o sexto, simplesmente, é o prefeito da cidade, Rogério Lins, que já estava em 2 mandatos, e entrou aí como prefeito da nossa cidade. São essas pessoas que querem continuar no poder. São essas pessoas envolvidas em atos de corrupção, tá? Sendo investigadas sob suspeição, que querem cuidar da cidade, seja no legislativo, seja no executivo, tá? Eu nem vou nominar uma quantidade enorme de pessoas que estão nas assessorias, que também fazem parte do processo. Eu tenho secretários de governo, secretários da prefeitura, dentro dos autos da Operação Caça-Fantasmas. Essas pessoas são corréus dentro da Operação Caça-Fantasmas. É isso que você quer para a nossa amada cidade? São essas pessoas que vocês querem reconduzir ao poder para controlar o nosso dinheiro, para dizer para onde que vai o nosso dinheiro? É essa pergunta que eu deixo para você, cidadão osasquense, tá? Aí você pensa, aconteceu a Operação Caça-Fantasmas, eles vão ficar com medo. Por quê? Foram presos. Ficar preso é ruim. Eu vou ficar com medo. Ah, tô com medo. Não se amedrontaram e continuaram, certo? A figurar na lista de suspeição de atos de corrupção. Vou passar para você agora um segundo vídeo que traz o programa do Bom Dia SP, SPTV, certo? Sobre o cancelamento do contrato das UBSs, né? Sob a coordenação das organizações sociais. Confira com a gente aí e daqui a pouco eu bato um papo com você sobre isso. Prefeitura de uma organização social para administrar unidades básicas de saúde na cidade. Tem uma ação popular pedindo que o contrato seja investigado na Justiça. O Ministério Público também já abriu um inquérito para apurar tudo isso e, de acordo com os promotores, o contrato era para administrar 18 unidades, mas só 6 foram terceirizadas. Osasco é a terceira cidade no estado com o maior número de mortes pelo novo coronavírus. A taxa de mortalidade da doença é alta. Quase 8% das pessoas infectadas morrem. Na capital, essa taxa é de 5,3%. E além de lidar com a pandemia, a prefeitura também tem que lidar com a justiça. O SP1 já mostrou que o Ministério Público abriu uma investigação para apurar irregularidades na contratação da organização social Instituto Esperança e Vida. O contrato inicial de 28 milhões de reais era para administrar 18 unidades básicas de saúde. Mas apenas em 6, a gestão foi de fato terceirizada. Agora, uma ação popular também foi aberta contra a prefeitura. Não passou pelo Conselho e o Conselho Municipal de Saúde delibera sobre os contratos. Foi um contrato feito de forma emergencial, né? De forma emergencial e não tinha nenhuma justificativa para se fazer de forma emergencial. Um mês depois que o Ministério Público abriu a investigação, a Prefeitura encerrou o contrato com o Instituto. A justificativa foi a baixa procura nos postos. 200 funcionários foram demitidos em plena pandemia. Por telefone, uma profissional que perdeu o emprego e prefere não se identificar negou que a demanda de pacientes estivesse em queda.
Até então, os atendimentos eram feitos diariamente, tinha demanda, tinha procura de paciente, tinha dados que comprovam que esses atendimentos eram feitos diariamente. Então, a alegação da prefeitura de que não tinha demanda, isso não é verdade. Desde que o contrato com a organização social foi rompido no começo de junho, essa UBS no Jardim Novo Osasco está desfalcada. Faltam médicos, enfermeiros, não tem equipe de estratégia da família e a unidade tem só uma enfermeira, que se divide entre os testes para Covid-19, exames de pré-natal e o que mais os pacientes precisarem. A articulação para mudar a gestão nas unidades básicas do município começou ainda em maio, como mostra essa declaração registrada em cartório de uma funcionária do Instituto Esperança e Vida. Ela conta que representantes da empresa Pires e Vance fizeram uma visita à UBS em que ela trabalhava e disseram que iam assumir a administração da unidade. E isso de fato aconteceu pouco tempo depois. A Pires e Vance é uma velha conhecida da saúde em Osasco. A empresa já atua como intermediária na contratação de profissionais de saúde e, segundo o Sindicato dos Médicos do Estado, tem um histórico de atraso nos salários e fraudes em contratos trabalhistas. E esse modelo ele tem um problema geral, que ele aumenta a rotatividade dos profissionais. Pessoal, não preciso nem continuar, né? Não preciso nem continuar, por quê? Porque é uma matéria que vocês já viram na televisão, só estou fazendo aí um remember. No início da pandemia do coronavírus, o prefeito da cidade, Rogério Lins, ele comunicou o afastamento do Instituto Social de Saúde e Resgate à Vida, que é uma organização social, que é SOS, que passa aí na reportagem, né, que vocês assistiram, e ela estava no comando aí do Hospital Antônio Giglio nessa época. Aí, de uma forma misteriosa, né, isso tudo aconteceu, né, por conta de uma investigação que foi instaurada pelo Ministério Público. Então, quer dizer que o Ministério Público começou a investigar e não precisou mais da organização social? Gente, vamos acordar. Isso se chama incontinência urinária. Prefeito Rogério Lins estava se borrando de medo do Ministério Público achar alguma vírgula nessa organização social e daqui a pouco vocês vão ver que achou, tá? Tanto que o Hospital Antônio Giglio foi um dos hospitais que foi alvo da Operação Raio-X, tá? E por conta disso, ele cortou às pressas esse contrato com a SOS. Foram mandados embora, certo? 150 funcionários a toque de caixa. No meio da pandemia. Tem justificativa isso? Osasco figurando entre as cidades que tinham o maior número de mortes do coronavírus e você dispensa 150 funcionários na área de saúde no meio da pandemia? Ah, mas é porque tinha vestígios de problema no contrato, então nós mandamos embora por precaução e amor ao dinheiro público. Então por que não contratou outra empresa? Porque desde que mandaram embora, não contrataram ninguém. Ficou sem funcionário, tá? A UBS, né? Teve uma UBS, saiu no G1 da Globo, né? No dia 21/7/2020, foi apontada aí uma série de irregularidades, né, supostas irregularidades aí na administração dessas unidades básicas, tá? Eu vou falar para você, eu vou ler para você a transcrição que foi passada aí durante essa reportagem de um dos representantes do Conselho Municipal de Saúde de Osasco. O que é o Conselho Municipal de Saúde de Osasco? É formado através de leis, são pessoas que vão fazer a fiscalização, né, das medidas que são adotadas para a implementação das políticas públicas de saúde. Olha o que essa pessoa falou quando isso aconteceu, quando essa reportagem foi ao ar. Não passou pelo conselho a contratação da empresa, tá? Está falando da contratação da UES, que foi cancelado o contrato. E o Conselho Municipal de Saúde é quem delibera pelos contratos. Então existe uma legislação que diz que é obrigatório o Conselho de Saúde deliberar, e ele não deliberou. Foi feito de forma emergencial,
e não tinha nenhuma justificativa para fazer de forma emergencial. Quem está dizendo isso é um membro do conselho, certo? Para ser contratada, a organização social tem que ter qualificação na prefeitura para isso. E aí ele explica, tem que ter 5 anos de funcionamento. E essa só tinha 3 anos. Então veja, tinha um critério objetivo que dizia que a organização tinha que ter pelo menos 5 anos de funcionamento. E a prefeitura, mesmo sabendo disso, contratou uma empresa com 3 anos. E isso, né, gerou uma série de irregularidades. O nome desse conselheiro é Eduardo Dias, tá bom? Eduardo Dias é o nome desse conselheiro que deu essa entrevista e é membro do Conselho Municipal de Saúde, tá? Eu falei 150, desculpa, viu? Mas não foram 150 não, eu tenho que fazer a correção aqui, senão vão acabar me considerando aí uma pessoa muito rude, então não foi 150 não. Foram 200 funcionários, 200! Desculpe o ato falho, tá? Porque não tem que amenizar para corrupto. Foram 200 funcionários que perderam o emprego. Coisa séria, meu pessoal. Falta de médicos, né? Você viu aí na matéria. Estava com falta de médicos na UBS, Vila dos Remédios, Aliança, Portal do Oeste, Quitaúna, Justiça, Novo Osasco. Agora, eu vou tirar esse minutinho para falar com as mulheres. Todas as mulheres osasquenses que estão conectadas aí. Ou os homens que teve as suas mulheres, mãe, filha, irmãs, e precisaram fazer uso do sistema de saúde municipal. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem ginecologista na cidade de Osasco? Tem? Porque eu tenho rodado a cidade de Osasco inteira, ouvindo a população, e as mulheres, a maior preocupação das mulheres é que só existe ginecologista para as mulheres grávidas. Tirou isso, não tem ginecologista. A UBS, lá no Conceição, tem um médico só para atender todas as especialidades. É essa a gestão de saúde que está sendo entregue para o prefeito de 45 dias de Osasco, Rogério Lins. Por quê? Durante 3 anos e meio ele dormiu. E nos últimos 45 dias ele resolveu transformar a cidade de Osasco num canteiro de obras, né? Até campo de grama sintética ele colocou na cidade de Osasco, né? Demonstrando que ele não está preocupado com a população da periferia. Ele está preocupado em autopromoção, porque ele poderia ter colocado essa grama sintética no 2º ano de gestão. O 1º ano nós pegamos da outra gestão, o orçamento já está pronto, tudo bem. E no 2º ano em diante? Então, as obras que foram feitas em Osasco, elas foram feitas obras paliativas, que não entregam nada de concreto na área de segurança pública, saúde e educação, tá? E foram feitas no último semestre. Em especial, nesses últimos 45 dias, que é a época de eleição. Tá? Então, nós temos que começar a acordar para isso. Tudo bem? Pessoal, para a gente não estender muito, eu vou passar o último vídeo que está dentro de uma... agora nós temos o vídeo da Operação Raio X aí? Ou vai passar o da... Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês e vou demonstrar o que causa corrupção. Tá? Um dos pontos. Quais são as consequências da corrupção? Eu vou te mostrar um ponto. E está contextualizado. Aconteceu hoje. Passa o vídeo para a gente, para que nossa audiência veja o que acontece quando não há gestão e há corrupção dentro do Executivo e do Legislativo.
Pode deixar de falar, né, prefeito, dos alagamentos no Jardim Rochedale. Já tem mais de 40 anos que aquela população daquele bairro fica debaixo d'água quando chove. Enfim, como resolver esse problema? Por que não foi resolvido até agora? O que o senhor pretende fazer para aliviar o sofrimento do pessoal que mora lá? Pesa no piscinão para dar maior fluidez para as águas daquela região. Como que a gente construa um novo piscinão naquela região? Então, são medidas que, nesse caso, na construção de um novo piscinão, que não vai dar resultado já nesse primeiro ano. De ontem, mais uma vez, provocou alagamentos e muita dor de cabeça para quem mora no Jardim Rochedale. Sofreu com a chuva. As ruas do Jardim Rochedale ficaram assim, debaixo d'água. Um grupo de pessoas chegou a retirar parte dos entulhos da boca do bueiro, ali da entrada do bueiro, para tentar amenizar a situação no bairro. Enquanto isso, motoristas usavam uma passarela de pedestres para fugir dos alagamentos. E os carros que não fizeram o mesmo ficaram no caminho ali no meio da enchente. Imagem do Jardim Rochedale, Rodrigo. Ali, famoso, ó, né, Glória? Famoso. Quando chove. E aí a gente vê tudo alagado na Avenida Brasil, lá no Jardim Rochedale. A gente vê ali a condição das ruas e da Avenida Brasil ali na região. Realmente, olha a altura em que a água já chegou, né? Tá no meio das casas, no meio do montão. Nossa, esse pessoal acordando dessa maneira agora. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas eu tenho certeza que nos próximos 2 anos a cidade vai ficar muito melhor organizada e a população vai sofrer menos com as enchentes, com certeza, no nosso município. Falei que ia botar no carro aí. Maria, mano. Aí, já era meu carro. Gente, não é revoltante? Fala pra mim, não é revoltante? Você dá seu voto de confiança para o teu governante e ele te entrega isto no final do mandato? Preste atenção numa coisa que eu vou falar. Só existe corrupção com a conivência dos vereadores. O legislativo, ele fiscaliza o trabalho do executivo. Se o executivo não fez nada, e quando eu falo não fazer nada, eu tenho que levar em consideração que 5 vereadores da antiga legislatura, que fizeram parte aí da Operação Caça-Fantasmas, eles foram reeleitos. E você tem aí a maioria, certo, dentro da legislatura atual, que são da base do prefeito Rogério Lins. Eu tenho 3 pessoas que estão fora, tá? Que fizeram lá o seu trabalho para poder emplacar a CPI da saúde, que é o doutor Lindoso, que é o nosso atual candidato a vereador 10, tá? A Lúcia da Saúde seja feita, né, a justiça que resolveu não concorrer ao pleito. Por quê? Porque ela não concorda com as práticas do prefeito Rogério Lins e como o partido dela declarou apoio ao Rogério Lins, aí aqui eu dou minhas reverências à doutora Lúcia, em que pese nós estarmos em lados opostos ideológicos, ela é de uma linha ideológica de esquerda, eu sou de uma linha ideológica de direita, mas eu também sei reconhecer quando a pessoa tem dignidade, né? O que eu tenho mais nojo são pessoas que mudam de lado, tá? Porque eu prefiro uma pessoa que mantém seu posicionamento até o final à pessoa que troca de lado. E nós temos o Tinha de Ferreira, certo? Que também trabalhou dentro dessa matiz aí de fazer a CPI da saúde. Mas como todo mundo estava alinhado ao prefeito, essa conta é de vocês. É de todo mundo que não brigou para que nós tivéssemos um sistema de saúde melhor, tá? Que não fez a investigação.
Se tivéssemos feito a CPI da saúde, hoje nós não estaríamos, certo? Na situação que nós estamos atualmente. Tudo bem? Então, eu demonstrei uma das matizes. Comecei com saúde e mostrei zeladoria, certo? Nós temos uma canalização lá no Rochdale. Quem é do Rochdale aí está me assistindo? Sabe essa obra que está fazendo aniversário aí no Rochdale, na parte baixa? Que o prefeito foi aí no bairro e prometeu e disse que ia concluir durante a gestão dele? Vocês ainda vão votar nele, povo do Rochdale? Vocês ainda vão reeleger esses vereadores que deveriam fiscalizar o trabalho dele e não fiscalizou? Acorda, povo de Osasco. Para fechar, como o nosso assunto, né, é a CPI do coronavírus, então antes de eu falar da CPI do coronavírus, eu só vou te dar um dado que você não vai encontrar em jornal nenhum, porque eu peguei de uma fonte, a qual eu vou preservar o nome. Nós temos um serviço que chama Serviço de Atendimento Domiciliar. Ele serve para quê? Ele serve para deshospitalização, ou seja, para evitar que pessoas idosas ou que tenham comorbidades, né, elas não tenham o seu estado de saúde agravado por ficar muito tempo no hospital. E esse SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, ele faz esse pré-atendimento ou pós-atendimento, certo? Mais focado no pós-atendimento, para que a pessoa fique mais próxima dos seus familiares. Um idoso, uma criança, uma pessoa mais próxima dos seus familiares, aumenta até a imunidade dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou te dar alguns números, tá? Que você não vai encontrar em local nenhum, porque foi minha fonte que me passou, tá? Antes do prefeito Rogério Lins assumir a prefeitura de Osasco, existia no SAD 622 pacientes. Hoje, o SAD atende somente... Quando eu falo hoje, essa pesquisa é de uns 15, 20 dias atrás, tá? Pode ser até pior o número. 128 pacientes. Olha como caiu, tá? Tinha 5 carros à disposição para o SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Hoje nós temos somente 1. Tinha uma ambulância, hoje não tem nenhuma. E tinha 62 funcionários envolvidos nesse trabalho. Hoje nós temos em torno de 40 funcionários somente, tá? E tinha um sistema de cadastro de fraldas geriátricas que o paciente, de forma desburocratizada, só retirava na policlínica. Hoje, segundo informações, né, isso só pode ser retirado junto à primeira-dama. Por quê? Essa é a pergunta que eu faço, tá? Gente, nós temos que dar um basta nisso, tá? E um basta nisso é começar com 2 propostas, tá? Já vou falando para encerrar. Primeira proposta, a criação da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Não podemos perder o foco. A função principal do vereador é fiscalizar o executivo. É para isso que um vereador é eleito. O resto é tudo perfumaria. Porque se ele fiscalizar o executivo e o executivo ir bem, ele vai ter pouco trabalho aí para poder fazer no que se refere a bons projetos, tá? Então, eu, como candidato a vereador, Capitão Gilmar 2456, certo? Vou ser o idealizador da criação da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção para que a gente possa instalar, dentro dos parâmetros regimentais da Câmara, a Comissão Permanente de Combate à Corrupção. Ela vai ficar instalada do começo até o final do mandato, investigando todos os contratos dentro do prazo prescricional, em especial os contratos da última gestão, e já vai aproveitar e auditar os contratos de quem for vencedor, certo, dessa eleição. É um trabalho que vai trabalhar aí de forma pretérita e futura. Tudo bem? A segunda medida, o segundo projeto dentro dessa temática que eu fiz, que leva o nome e tema da nossa live. Eu vou brigar com todas as minhas forças para criar a CPI do coronavírus, tá?
independente do trabalho que a Comissão Permanente de Combate à Corrupção vai fazer, devemos instalar uma CPI do coronavírus e ajudar o Ministério Público, nos autos da Operação Raio X, encarcerar os corruptos de Osasco. Nas mãos desses corruptos tem sangue. Sangue do osasquense. Muitas pessoas morreram por causa do desvio desse dinheiro. E eles têm que ser colocados na cadeia, que é o lugar deles. CPI do coronavírus, um compromisso meu. Eu tenho como instalar uma CPI? Não, não tenho. Mas o que eu te prometo? Eu prometo envidar todos os esforços, fazer barulho, mobilizar a população osasquense para instalar a CPI do coronavírus logo no primeiro ano meu de legislatura. E encarcerar um por um desses bandidos facínoras que estão espoliando os cofres públicos e matando a população osasquense, sem médico na rede de saúde, tá? Para o quê? Para financiar as suas mordomias. Tudo bem? Esse é meu compromisso. Gente, eu já até passei do horário. Mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso. Em que pese eu pedir desculpas, mas eu coloco a culpa desse atraso na gestão atual. Por quê? Porque eu não consegui chegar aqui. Eu estava vindo de Carapicuíba e para quem mora ali na região do 21, sabe que ali está tudo inundado perto do Roldão. E eu não consegui passar e me atrasei. Não costumo atrasar para os meus compromissos por causa dessa gestão atual, tá? E me despeço a vocês desejando tudo de bom, e para quem é a favor de lei e ordem, quem é a favor de uma medida correta e o encarceramento de corrupto, vote em Capitão Gilmar, 2456, força e honra para mudar Osasco. Obrigado, boa noite e que Deus abençoe vocês.